Opa, vamos chegando nesta quinta-feira, feriadão prolongado para muita gente, a galera descansando, outros viajando e nós aqui, ao vivo, com os donos da bola, trazendo o que há de mais importante do esporte da nossa região para você acompanhar. Eu tô de volta, hein, galera? E ele também está aqui comigo, Antônio Carmo, morrendo de saudades. Muita. Já estava mal-humorado ontem, isso? Totalmente. Você não faça mais isso, não, tá certo? Queria avisar os amigos o seguinte, feriado, né? Então todo mundo tá viajando. Começou ontem à noite, hoje, amanhã e tal. Ela foi segunda, terça e quarta, aproveitou o pré-feriado, usou tudo lá na praia, agora largou pra vocês o resto. Já acabou a reclamação? Certo? É assim que faz, tá bom? E eu aqui, um simples e reles empregado. Meu Deus, falar que ele folgou no outro feriado, ele não falou não. Tudo né? bem? Eu estava fazendo exames, Antônio Carmo. Bacana, na beira da piscina. Legal, ficou muito bem, tá bonita. Posso falar agora com o programa? Vamos fazer o Acabou programa? a reclamação? Gente, bom feriado, hein? Flamengo jogou? Jogou ontem. Vai jogar hoje. Vai Vai perder do Santos. Ai, gorento, né? Tem gente que é gorento, a gente tem que trabalhar ainda com o indivíduo, não é? Vamos falar de basquete, aliás, do Flamengo, só que no basquete. O São José recebeu ontem o time rubro-negro pela 6ª rodada do NBB e perdeu a chance de conquistar a vitória. Sem o armador argentino Fabián e o pivô Rafael Mineiro, que ainda estava sem ritmo de jogo, o time joseense começou bem a partida e manteve o ritmo até os 10 minutos finais. Mas daí, o São José cometeu erros comprometedores no último quarto e acabou perdendo por 64-57. Essa foi a 4ª derrota joseense na competição, a 3ª em casa. São José e Flamengo fizeram uma partida bastante equilibrada no ginásio Elineu de Moura, decidida ponto a ponto. Hélio mostrou que estava ligado no jogo. Para o São José, a pontuação foi bem dividida. Schneider e Douglas Nunes anotaram 8 pontos cada. Os cariocas, por outro lado, cometeram erros no ataque e não foram eficientes para segurar o São José. O Mengão até que tentou, mas o time do técnico Paulo Jaú fechou o primeiro quarto em 22-15. O segundo período foi de muita marcação e erros para os dois times. Com o passar do tempo, o Flamengo foi controlando a partida, melhorando a marcação, rodando bem a bola e encontrou espaços na defesa joseense. Davi virou para o Mengão. E o primeiro tempo terminou com o Flamengo na frente, 34-30. Depois do intervalo, o São José voltou com tudo e passou à frente no placar com Hélio. Mas o Flamengo tem Marquinhos, que aproveitou o deslize joseense para finalizar bem e deixar a partida em aberto para o último quarto, 45-44 para os cariocas. No último período, o São José começou melhor e assumiu a dianteira no placar. Só que o Flamengo não demorou muito para encostar no placar e o jogo seguiu equilibrado. Porém, o time rubro-negro conseguiu a vantagem nos minutos finais, conseguiu administrar o placar para fechar o jogo em 64-57 para o Flamengo. O importante é a gente se manter na zona de classificação. A gente não pode sair da zona de classificação. Enquanto estiver na zona de classificação, nós estamos ainda bem, tá certo? É lógico, ganha um jogo, vai para frente, mas não pode começar a perder para ir para fora da zona de classificação. Então, acho que nosso objetivo é a zona de classificação no primeiro momento. Para o Ala Schneider, um dos destaques da partida foi um jogo disputado. E não ter conseguido a vitória foi questão de detalhes. A gente podia ter vencido esse jogo. Independente do investimento que tem do outro lado, do time que foi feito para ser campeão, a gente que deixou de ganhar o jogo. Para mim foi isso que aconteceu, a gente não soube fechar o jogo. Nos últimos 3 minutos a gente teve erros que não poderia ter tido, erramos passes, antiesportivo que não poderia na hora errada. Então a gente, além de dar os 2 pontos fáceis para a gente lance livre, deu mais um ataque dos caras. Um time com essa qualidade é difícil buscar, e é o detalhe que faz a diferença. Sem dúvida nenhuma, o ritmo que o Flamengo vem jogando, independente do placar, é um ritmo muito intenso, muito forte, com muitas trocas e com bastante volume de jogo. São poucos os times que conseguem acompanhar esse ritmo. Eu acho que a vitória, principalmente no final do jogo, aí, essa diferença veio justamente disso. Olha, para o São José, Antônio Carmo, não sei você, mas fica aquele gosto de poderíamos ter vencido e que ainda pode se fazer mais no campeonato. Agora, o Flamengo marcar só 64 pontos no São José? Que isso, hein? O jogo foi de baixo nível de aproveitamento, né, André? Quando você vê um placar 64-57, como gosta de dizer o Guerrinha Técnica, é placar de mirim, né? Então, um jogo para 80. O feminino tem bastante esse placar aí baixinho. Agora, de vez em quando acontecem jogos assim, né? Com poucos pontos, muitos erros, aí com mais acertos defensivos, né? Agora, eu gosto quando um jogador igual o Derek, André, eu falo o que ele falou. Aí um adversário pode usar isso como prepotente, mascarado, tá vendo? Aí tá falando que o Flamengo, ele tá dizendo, o Flamengo tem um elenco, o Flamengo poucos acompanham, ele falou, ganhamos o jogo hoje por causa disso, porque tem um elenco qualificado, muda, mexe, troca e vai
crescendo na própria partida, né? Então, tá certo. E o Flamengo, Andressa, é um time que tem o técnico, que é o Gustavinho Conte, um dos 2, 3 melhores do Brasil, atual campeão brasileiro com o Paulistano do ano passado. Tem jogadores, né, de um nível de Olivinha, né, de Varejão, quer dizer, é um time extraordinário, né? Então, o São José encarou o Flamengo, e aí é o mérito do São José, que, como foi dito aí pelo Schneider, bobeou nos 3 últimos minutos, estava na frente, poderia ter ganho, sim. Independente, jogo é jogo, cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história. Independente do Flamengo ter, como ele falou, um investimento muito maior, muito mais jogadores, muito mais condição, e a obrigação, claro, de ganhar do São José, num jogo em si, numa partida pura e simples, acontece um resultado diferenciado. São José deixou escapar ontem uma vitória que seria extraordinária. Exatamente, seria ainda grandiosa. Mais em casa, né, Carlos? Agora, ontem também a gente teve placares diferenciados aí, e a gente comentava... Primeira vitória do Brasília na competição. Vai crescer, eu falei ontem aqui, vai crescer, vai melhorar. Foi em cima do Botafogo do Rio de Janeiro. E hoje a rodada continua, com o Mogi das Cruzes e Bauru. Bauru, que está numa crise, vem de 3, perdeu do São José, do Flamengo, do Joinville, o Mogi que ganhou fora de casa, acho que do basquete cearense. O Bauru hoje deve, se não abrir o olho, vai tomar outra cacetada lá em Mogi das Cruzes. Andressa, eu olho o São José, o Paulo já o falou, o objetivo é a classificação. Ficar entre do 8º, 9º, até o 12º, né? O último colocado cai, e o 13º é o único que não faz nada, né? A gente vai ver a classificação aí. Então ele fala de hoje ter uma posição de classificação. Então eu penso que o São José, ele tem que olhar o campeonato e não cair. Deixa o basquete cearense, o Brasília, o próprio Vasco, o pessoal brigar, o Joinville lá embaixo. Fica ali numa posição. Aí vai pro playoff, sabe que não tem uma condição de brigar pelo título. A gente vai virar a página, vai ver. Esse negócio de não cair, Antônio Carmo, é uma grande diferença. A gente brigar para não cair e brigar para se classificar e ficar um pouco mais acima. Mas é muito perto. Não ficar tão lá embaixo também, né? Mas é muito perto, André. Só para você ver. O cai o 14º, o 12º se classifica. Então, tem um espaço muito pequeno nesse caso. Então, o São José é o 10º colocado, né, no aproveitamento, mas enquanto o Bauru já fez 10 jogos, o São José só fez 6. E agora, Andressa, a porca vai torcer o rabo, a onça vai beber água. Vamos ter uma prova de fogo do São José. Ele vai sair para 5 jogos seguidos fora de casa. E vai começar justamente contra o Paulistano. Tudo jogo bem longe, né? Não, tem jogo de São Paulo e no Rio, Ah, é verdade. André, mas ele vai pegar o Paulistano, que amanhã pega o Flamengo em casa. Duelo de gigantes. Aí ele pega o Paulistano, ele pega o Pinheiros, ele pega o Vasco, ele pega o Botafogo e o outro, acho que é o Joinville. Então, olha, são 5 jogos em que o time tem que voltar com pelo menos 2 vitórias. Pode perder do Pinheiros? Pode. Pode perder do Paulistano? Pode. Mas contra Vasco, Botafogo é confronto direto. E aí são times do mesmo nível. Aí ele tem que buscar pontinhos, lá tem que buscar vitórias. Quem sabe o São José não tem uma sorte maior jogando fora de casa. Boa sorte ao basquete, a gente está aqui na torcida. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre o Taubaté Vôlei. Perdeu para o SESI pela Libertadores 3-0, meu amigo. E daqui a pouquinho também as informações das semifinais da Liga Paulista de Futsal. Até já.